bom? Uma boa palestra a todos. Obrigada. Bom dia, meu nome é Yasmin e o dela é Amanda. Iremos iniciar o 6º dia da Feira de Profissões. Em nome de todo o ensino médio, gostaria de agradecer a Simone, nossa querida convidada de hoje, por estar participando desse projeto e por dividir os seus conhecimentos e experiências conosco. Antes de tudo, gostaria de contar para vocês quem é a Simone. Simone Madeira, graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Alta Paulista, conclusão do curso em 1995, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, sob número 1441-931, em 13 de 8 de 1996. Pós-graduada em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina. Durante 5 anos prestou serviços como assessora jurídica para a Cooperativa Médica Unimed, no âmbito preventivo e processos administrativos na área médica. Advogada militante na área civil, com ênfase em direito empresarial e imobiliário, e na área trabalhista, com ênfase no direito patronal. Comigo, Lida. Isso, amor. Vamos lá. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer às professoras Lida e Érica pelo convite, a Lu, né, muito gentil em me fazer esse convite, fiquei bastante lisonjeada. Então, vou bater um papo com vocês agora sobre o que é ser advogada, essa profissão que para mim é algo apaixonante, muito embora às vezes muito estressante. Então, nos idos de 1990, estava na moda ser tecnólogo em processamento de dados. Eu tinha 17 anos. Hoje a gente fala em tecnologia da informação. Algumas pessoas até costumam brincar e falar para eu pular essa parte de tecnólogo em processamento de dados, porque senão a galera vai achar que eu sou antiga, né? Hoje é a famosa TI. Prestei vestibular para tecnólogo em processamento de dados e, para o meu horror, eu passei no vestibular. Foram só 6 meses da mais pura agonia, porque aquilo não tinha a ver comigo, muitos cálculos, enfim. Tranquei a minha matrícula e 6 meses depois eu fui prestar o vestibular para Direito. E na primeira semana de aula, eu, de cara, me apaixonei. Eu ouvi as pessoas sempre comentando que para ser advogado tinha que ler muito, gostar muito da leitura, se dedicar. E eu não tinha problema nenhum, porque eu sempre gostei muito de ler. A leitura é algo que faz parte da minha vida, né? E eu tenho um irmão que ele é mais velho que eu, então ele detesta ler. E os professores passavam os livros, ele não lia. Eu os lia e fazia todo o resumo para ele. Então, essa parte foi muito fácil para mim. Eu morava numa cidadezinha do interior de São Paulo, e quando eu falo interior, não é como Jundiaí, não, que num piscar de olhos a gente está ali em São Paulo. Eu estou falando de uma cidadezinha que fica a 750 quilômetros de São Paulo. Só que a minha faculdade era um pouco mais perto de São Paulo, era 100 quilômetros a menos do que Dracena. Eu fiz faculdade em Tupã, e Tupã eu tinha que pegar um ônibus todos os dias. Eu trabalhava numa loja de peças para veículos. Eu entrava às 7 horas da manhã, tinha 1 hora de almoço, e 6 horas da tarde, entre 5 e meia, 6 horas, eu pegava o ônibus e ia para Tupã. Todos os dias, voltava por volta de 1 hora da manhã. Chegava em casa animadíssima, feliz da vida, sentava-se à beira da cama da minha mãe e contava toda a aula, tudo que eu tinha aprendido. Acho que foi quase 1 ano nessa loucura. Minha mãe brincava e falava que quando eu acabasse a faculdade ela também ia querer o diploma dela. Afinal, ela participava todos os dias comigo.
Muito bem. Numa dessas viagens, nós tivemos um acidente muito grave, uma coisa que marcou muito a cidade, um acidente envolvendo um ônibus de estudantes e um caminhão que transportava boi. Esse acidente aconteceu por volta de 1h da manhã e já estávamos chegando em Dracena, praticamente. Então, uma cidadezinha de 45 mil habitantes, e 20 alunos, 20 estudantes perderam a vida naquele acidente. Foi um choque para a cidade, um choque para os outros ônibus que vinham, porque Dracena não tinha faculdade. Hoje tem até faculdade de medicina, faculdade de direito. Então, foi uma coisa que marcou muito. E a partir daquele ano, meus pais não queriam que eu viajasse mais, e eu fui então morar em Tupã. Mas também eu não estava muito feliz morando em Tupã, porque afinal de contas, meus amigos, a minha vida estava em Dracena. Um ano depois, eu voltei para Dracena e continuei nessa pegada de ônibus, de viagens. Mas eu comecei a fazer estágio remunerado no escritório de advocacia. E estágio remunerado naquela época era um luxo, né? E isso fez aumentar a minha paixão pelo direito. Mas eu tinha um problema, eu costumava falar que eu não sabia contar histórias, eu não sabia escrever. Então chegava um caso no escritório, o advogado para eu olhar, para eu começar, eu costumo brincar, para começar a batucar no processo, e eu não conseguia escrever mais que 1 ou 2 folhas, e era uma coisa terrível. E eu costumava falar para ele, eu não sei contar historinhas. E até hoje a gente se encontra e ele se diz orgulhoso, né? Porque hoje eu aprendi a contar historinhas, afinal, o advogado precisa escrever o convencimento dele, muitas vezes tá ali, você tem que colocar no processo. Às vezes você tem a oportunidade de fazer a sustentação oral, mas a grande maioria das vezes você vai colocar suas ideias no papel. As peças que eu fazia não tinha graça, eu ficava aflita, a vantagem que eu tive de fazer o estágio com esse advogado em particular é que ele não me dava modelos, não. Ele pegava os livros, porque naquela época nós não tínhamos nem internet. Google, imagina, é artigo de luxo hoje. Então, eu pegava os livros, as enciclopédias e ia pesquisar. Aprendi a pesquisar, aprendi a escrever. E quando acabei a faculdade, ele me convidou para que eu continuasse no escritório, e aquilo era maravilhoso, porque eu não teria que sair dali, montar escritório, ter custos. Era uma loucura quando você sai da faculdade, né, e você ainda não tem a renda para tanto, né, para formar a carteira, o que a gente costuma dizer. Só que eu acho que eu nunca estudei tanto quanto quando eu fui prestar o exame da ordem. Aquilo era uma loucura, eu precisava ter a minha carteira da ordem para eu começar a advogar. Me dediquei, acho que como nunca havia me dedicado. Colei grau em março de 1996 e em agosto de 1996 eu prestei meu primeiro exame da ordem. E considerando a dedicação, né, que você colhe os frutos quando você faz o plantio direitinho, né, com amor e com dedicação, eu passei no primeiro exame da ordem. E acho que 2 meses depois eu já estava com a minha carteirinha, fazendo as audiências, que até então eu participava apenas como estagiário. 6 meses depois apareceu uma oportunidade e eu fui convidada, em razão de uma empresa que minha irmã trabalhava, eu fui convidada para montar um escritório e começar a prestar assessoria para uma companhia de habitação. Eu lembro que convidei um colega de faculdade para ser meu sócio. Eu precisava montar um escritório, eu tinha que ter um
um registro do meu escritório também na Ordem dos Advogados, e começamos a trabalhar. Montamos o escritório, tínhamos até secretária, começamos a ter agenda, né? Tem uma colega que brinca, que ela fala que o sonho dela era ter agenda. E aí nós começamos a ter agenda, ter audiência. E no primeiro mês, nós pagamos o aluguel, pagamos o telefone, a internet era internet de escada, né? Ficava horas para você conseguir, às vezes a linha estava ocupada, era uma coisa de louco. No primeiro mês, quando nós fomos dividir os nossos honorários, nós tivemos a grata surpresa de ter R$ 80, alguma coisa assim para cada um. Mas, né, nós nem empatamos, acabamos lucrando, porque nós tínhamos pago as despesas, pago o aluguel, e era bem preocupante, né? Senão eu ia ter que ir lá pedir para meu pai pagar meu aluguel, mas não foi preciso. E as coisas foram melhorando mês a mês. Um ano e meio depois, nós estávamos montando um outro escritório numa cidade chamada Presidente Prudente. Para quem mora em Dracena, Presidente Prudente acaba sendo um centro, né, de referência. Quando você precisa de um médico melhor, você vai para Presidente Prudente. Quando você precisa ir ao shopping, você vai para Presidente Prudente, cinema. E nós montamos, um ano e meio depois, estávamos montando o nosso segundo escritório. Um escritório em Dracena e o outro escritório em Presidente Prudente. Confesso que as atividades que a gente fazia para essa companhia de habitação chegava a ser um pouco dolorosa, porque nossa função era tirar a casa de quem não pagasse as prestações, as parcelas do financiamento. E eu me lembro que a primeira reintegração de posse, algumas pessoas chamam de despejo, e talvez o termo não é esse, é reintegração de posse, mas às vezes fica mais fácil de se entender. Então, era como se fosse um despejo. Você ia lá e tirava as pessoas da casa. Eu lembro que a primeira reintegração de posse que eu fiz, sem experiência nenhuma, cheguei lá, eu não tinha ordem de arrombamento, porque você precisa, você não pode simplesmente chegar e arrombar a casa da pessoa, muito embora a pessoa já soubesse de todo o processo, né? Porque para ter uma relação jurídica válida, você tem uma parte que nós chamamos do polo ativo e o polo passivo. E o polo passivo tem que estar ciente de tudo que está acontecendo. Não apresenta defesa, ou tem gente que não apresenta defesa. E no final, né, saiu o mandado de reintegração de posse e eu fui cumprir esse mandado. Cheguei lá, não tinha ordem de arrombamento, eu não podia chamar a polícia porque eu não tinha ordem para reforço policial. Voltei com a minha equipe, com o caminhão, com tudo que eu tinha contratado, frustrada. Errei uma vez e na segunda vez já cheguei com tudo. Caminhão, ordem de arrombamento, ordem de reforço policial, e fizemos. E depois daqui, para mim tinha sido uma coisa meio cruel. Cheguei em casa e chorei, né, porque eu tinha tirado uma família da casa. Lembro que minha mãe sentou-se comigo e ela falou: por que você está chorando? Eu falei: porque aconteceu isso, eu tive que tirar uma família da casa. Ela falou: você está fazendo alguma coisa errada? Eu falei: não, mãe, eu estou fazendo certo, com base na lei. E minha mãe virou e falou: então, infelizmente a pessoa não pagou, não se sabe as condições dela não ter conseguido pagar, você não está fazendo nada errado. E se você não fizer, outro advogado vai ser contratado. Vê bem, isso não pode te afetar, mas também você não pode se desanimar. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu não estava fazendo nada errado, era minha profissão. E aí eu embarquei, fui de cabeça eu sou integração de posse. E trabalhava muito, eu saía de casa 5h30, 6 horas da manhã, voltava lá pelas horas, trabalhava muito, um dia eu estava em Dracena, outro dia eu estava
em Presidente Prudente, eu fui abrindo outras comarcas, chegamos ao ponto de, em 2 anos de escritório, nós tínhamos quase 4.000 processos trabalhando. Além dessa parte de eu prestava serviço, não tem condições de pagar. Em algumas cidades tem a procuradoria, outras cidades menores não tem a procuradoria, então essa função é passada para os advogados que se inscrevem nesse serviço. O que tinha a parte dolorosa de se fazer a reintegração de posse, eu tinha essa parte mais gratificante, que era prestar serviço às pessoas carentes. Eu lembro de um caso, uma cidade lá era nomeado, aí eu também tive uma certa dificuldade, porque eu tinha 24 anos, 23, 24 anos, então, uma carinha de menina, então às vezes as pessoas não botavam muita fé, né? Ficava meio decepcionada com aquela menina representando os interesses. E eu lembro que essa senhorinha chegou e ela achou que eu era uma menina, ela ficou até meio assim, acho que não botou muita fé, mas eu desempenhei a minha função. Graças a Deus o processo dela era uma coisa que eu ia ganhar, né? Porque às vezes a gente dá o melhor, mas você não ganha todas. E eu ganhei o processo daquela senhora e ela falava para mim, olha, eu não tenho condições de pagar. Falava, não, mas quem vai me pagar é o Estado, a senhora não precisa se preocupar, o seu processo vai ser pago. E ela me fez uns guardanapos, uns tapetes de crochê e levou no escritório. É óbvio, eu costumo brincar que dinheiro na minha mão é melhor do que na mão dos outros, mas aquele presente, aquele tapete foi uma paga muito melhor do que qualquer honorário. Então, tinha algumas agruras, né, as dificuldades, a tristeza, às vezes, de despejar, de fazer a reintegração de uma família, mas, por outro lado, mesmo jovem ainda, eu conseguia levar a felicidade para algumas pessoas. E foi assim, fui me aprimorando, fiz pós-graduação em Direito Empresarial, me ativei nessa área, me especializei. O sonho da grande maioria dos estudantes de Direito, quando sai da faculdade, é prestar um concurso, né, um concurso público, muitas vezes na ideia de que a remuneração vai ser maior, que você vai ficar rico e os olhos começam a enxergar através das cifras. E, na verdade, não é assim. Toda profissão, desde que levada a sério, toda profissão, desde que desenvolvida, desde que você coloque o seu coração, ela vai te dar a remuneração de acordo com aquilo que você fizer, de acordo com aquilo que você se propor e da melhor forma possível, obviamente. Depois de muitos anos trabalhando na área de habitação, acabei me mudando para a cidade de São Carlos, montei outro escritório, vendi a minha carteira que eu tinha em Dracena, em Presidente Prudente, e fui alçando novos voos. Cheguei a trabalhar para empresas de comunicação, na época era Telesp Celular, depois virou Vivo, advoguei muito tempo, advoguei para empresas que prestavam socorro em rodovias, comecei a trabalhar na Baixada Santista, enfim, eu era quase uma nômade, porque eu viajava para vários lugares. Mas tinha um detalhe que era o amor pelo direito, entendeu? O amor pela profissão que você, às vezes, além de ser advogado, você precisa ser psicólogo, porque às vezes a pessoa vai sentar ali na sua frente e às vezes o caso dela não tem jeito. Então,
ela precisa falar e você precisa ouvir, né? Eu costumo brincar que alguns advogados pensam que são Deus, né? E não é assim. Então, para você ser advogado, você tem que ter humildade, porque às vezes a arrogância não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ter a honestidade, você tem que ter sinceridade. Não adianta. Eu já tive caso da pessoa sentar-se à minha frente e, olha, eu passei o sinal, eu avancei o sinal e eu acabei batendo em outro carro. E eu tinha que explicar para a pessoa que ela não iria ganhar o processo. E teve um rapaz uma vez que virou para mim e falou, olha, parece que você não quer pegar o meu caso. Eu falei, eu quero pegar o seu caso, mas eu não vou garantir que você vai ganhar. Você ultrapassou o pare e você bateu no outro carro, não tem como você ganhar. Nós podemos apresentar a defesa, nós podemos enrolar, ganhar tempo. Às vezes a pessoa precisa ganhar um tempo, ela não tem o dinheiro para pagar. E o que é mais interessante também na nossa profissão é que nós temos que ter coragem pelas dificuldades do dia a dia e para sofrer derrotas, né? É prazeroso quando você abre as suas publicações e você vê que o seu processo foi julgado procedente, que você ganhou. E do mesmo jeito, o colega da outra parte vai estar lá meio bravão porque ele perdeu. Mas a derrota também faz parte. E tem que ser aceita com naturalidade. Não podemos nos acovardar, não podemos desistir, né? Porque às vezes é favorável e outras não. E mais uma particularidade na nossa profissão, no direito, é que muitas vezes eu tenho dois casos semelhantes. Eu vou ganhar um e perder o outro. Nós temos em direito o que costumamos chamar de correntes doutrinárias ou jurisprudenciais divergentes e diferentes. Então, eu vou ganhar o processo, vou ter outro processo semelhante e eu posso perder, né? E eu vou falar, poxa vida, como assim? Era tudo igual, como que você ganhou um e perdeu o outro? Porque a justiça, ela não é uma ciência exata, né? Então, às vezes, um juiz entende de uma forma e o outro juiz entende de outra forma. Por isso que, além de ter criatividade para solução de problemas, às vezes a lei está escrita de uma forma, mas nós costumamos falar que nós temos que achar brechas na lei para você poder fazer uma defesa e às vezes uma boa conversa para você até explicar para o seu cliente, né? Aí entra a questão também da sinceridade, que às vezes é difícil, mas você tem que ser sincero para o seu advogado, para o seu cliente, perdão. Você não pode prometer aquilo que não vai dar certo, né? Porque corre o risco de você pegar uma fama de um advogado, que a gente costuma falar, um advogado picareta ou um advogado marca barbante, né? O barbante com qualquer pressãozinha ele vai arrebentar. Temos que nessa profissão nós temos que lutar por um ideal de justiça e paz, né? Porque o adjetivo do direito é a justiça, né? O direito e a justiça é uma coisa que tem que andar ali juntinho, tem que ter um casamento. É óbvio que em todas as profissões nós vamos encontrar profissionais que, infelizmente, denigre a profissão, denigre a nossa imagem. E, às vezes, eu escuto algumas brincadeiras, poxa, ela é tão gente boa e escolheu ser advogada, né? Porque, muitas vezes, nessa profissão vem a fama de que os advogados não prestam, mas não é assim. É muito mais, ser advogado é muito mais do que conhecer as leis, né? É sinônimo de estudo, de trabalho, de paciência, de perseverança, coragem, humildade e, como eu já havia dito, saber ouvir. Nós temos que saber ouvir. E isso tudo, todas essas qualidades, faz com que o advogado
se torne um agente especial, né, para a segurança jurídica, até porque é uma profissão constitucionalmente reconhecida, né? Sem o advogado, você não consegue ter acesso à justiça. Nós temos o juizado, né? O juizado de pequenas causas, e às vezes as pessoas falam, eu vou para o juizado, porque lá eu não vou ter que gastar com um advogado. E aí, num primeiro momento, a pessoa vai lá, explana o seu problema, só que vai chegar um determinado momento que ela vai ter que ir para uma audiência, e ela vai para uma audiência sem advogado. Eu já tive caso, eu gosto de exemplificar, porque às vezes acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Certa vez eu cheguei para uma audiência, o meu cliente estava errado, meu cliente bateu atrás de um carro, não guardou a segurança e bateu atrás. Só que a pessoa procurou a justiça sem um advogado. Fomos para a audiência e na audiência tinha que fazer uma sustentação oral. Poxa, o rapaz não sabia o que falar. E aí eu aproveitei, né, os meus conhecimentos jurídicos e o meu cliente ganhou o processo. E eu tenho certeza de que se o rapaz que ingressou sem o advogado, se ele tivesse assistido por um advogado, ele teria ganho o processo. Então, tem essa máxima, sem o advogado não se faz justiça. Não adianta a gente, se você vai construir uma casa, você precisa de um engenheiro, se você está doente, você precisa de um médico. E se você precisa do acesso à justiça, certamente você precisa de um advogado. É uma carreira bem promissora, permite uma vasta área de atuação, mas não foi só isso, né, que me atraiu para essa profissão. O fato de poder ajudar as pessoas, isso me fascinou, né? Uma das coisas que me fascinou é óbvio, como eu disse, nós precisamos da remuneração, mas tem determinadas situações que às vezes você deixa o cifrão do lado e você vai agir com o coração, como em toda profissão. Para se tornar um bom profissional nessa área, preciso desenvolver a capacidade técnica em conjunto com as relações humanas. Não adianta eu ser boazinha, ter um coração bom, se eu não entender do que eu estou falando, se eu não souber aplicar a lei. É necessário ter uma postura condizente com a expectativa. E aí eu volto a dizer aquilo que eu falei, que eu tinha uma carinha de menina, não que não tenha hoje, né, porque ainda está bem. Mas às vezes as pessoas, você tem que ter o comportamento, né? Uma pessoa louca, você tem que ter um comprometimento com os seus clientes, né? Então você vai atender seu cliente, você não dá para ser uma loucona, porque senão a pessoa não vai botar fé em você. Não estou falando que você tem que ser uma pessoa carrancuda, nem nada disso. Eu estou falando em eficiência e comprometimento, né? Você tem que ter um perfil organizacional, puxa vida, desculpa, a abelha ficou minha língua. E um exercício de adaptação, flexibilização, você tem que estar em constante estudo, porque às vezes de uma semana para outra as coisas mudam. Está aí agora essa questão da pandemia, nós tivemos muitas mudanças em curto espaço de tempo. Então, durante a pandemia, já naquela semana lá, segunda quinzena de março, que começou tudo isso, nós tivemos que fazer muitas adaptações no dia a dia, jogo de cintura para poder lidar com as situações, com as leis, os projetos de lei, e aí cada um vem e fala uma coisa. Então, você tem que se dedicar, você tem que ser bem estudioso. Eu me dedico a mais ou menos 20 anos, né, advogando, atuando como advogada militante, e para você ter êxito na profissão, não é uma questão de sorte, né? Você, como eu já disse, você tem que aprender a lidar com as derrotas, não desistir no meio do caminho
e às vezes fazer dos percalços um trampolim para que você seja melhor, para que você possa oferecer o melhor para o seu cliente, para que você possa, além das técnicas, você possa oferecer conforto e segurança, porque às vezes você lida com a questão patrimonial da pessoa, às vezes todo o patrimônio que a pessoa construiu está nas suas mãos. E também eu sempre costumo dizer que o cliente tem que colaborar, né? Porque às vezes você sofreu uma penhora no seu carro e você usa o carro para trabalhar. Eu estou contando isso porque foi um caso que me apareceu essa semana. O cliente procurou: olha, meu carro foi penhorado e eu não posso perder o meu carro porque é o meu instrumento de trabalho. E eu pedi para ele, eu falei: olha, me mande a sua carteira de motorista profissional, a documentação que comprove que você use o seu carro para trabalhar. E ele falou assim: a minha carteira está vencida, eu não posso, isso, não tenho um recibo, não tenho nada. Então, não dá para fazer milagre, né? A gente tem que estar em consonância e ter um bom relacionamento, passar para o seu cliente a segurança para poder ter o sucesso. Vamos finalizar, né, aqui a minha apresentação para não correr o risco de ser cansativa. Advogado é cansativo, né? Gosta de falar muito, mas eu tentei sintetizar. Mas apenas uma particularidade, e sempre surge muita discussão do advogado é doutor ou não é doutor. Para ser doutor, você tem que ter um doutorado, obviamente. Mas no Brasil, né, só a título de conhecimento, o título de doutor aos advogados foi concedido eu estou lendo, tá? Eu estou colando, não, vocês não podem colar, mas eu estou colando aqui, tá? No Brasil, o título de doutor foi concedido a nós, advogados, por Dom Pedro I, através de uma lei do Império de 11 de agosto de 1827, que outorgou o tratamento de doutor aos bacharéis em direito, né, e ainda o exercício regular da profissão. O exame da ordem foi instituído muito tempo depois, 1960 e pouco, salvo engano. Então, às vezes surge essa discussão: advogado não é doutor e tudo mais. Então, isso aí foi um título concedido por Dom Pedro I, e aí essa firula de chamar os advogados de doutor. Muito embora tenhamos doutores realmente na nossa área. Eu não sou doutora com o doutorado, apenas com esse título concedido por Dom Pedro. Eu sou advogada pós-graduada. Ok? Um prazer trazer essas considerações para você, essas colocações. Estou aberta aos questionamentos. Vamos lá. Perfeito. Vou chamar de doutora Simone, que a gente já está... Olha lá, o Dom Pedro me agraciou, né? Já essa coisinha metida. Eu vou ser a primeira a fazer uma pergunta. Já vou cortar aí as mediadoras. A minha mãe, ela é advogada também, e hoje ela trabalha no Tribunal de Justiça, né? Ela é escrevente. E a gente queria saber um pouquinho como que é essa relação advogados e o fórum. Vamos lá. Na verdade, eu vou contar uma experiência, né, advogado. Como eu digo, um exemplo é sempre legal. Tem um pouco dessa pecha do funcionário público e o advogado. Muitas vezes nós temos muitos colegas que têm uma empáfia e tratam, às vezes, os funcionários como se fossem até uma colocação empregados, né? Uma coisa assim muito desgastante. Mas não é. Eu acho que, como toda profissão, a relação tem uma relação boa, como também não. E eu acho que isso parte um pouco, Vida, da forma que você trata, né? Da forma como você trata o escrevente, o funcionário. Eu costumo ter uma boa relação, né? Eu acho que essa minha simpatia, e eu costumo dizer que eu me amo, eu estou brincando, mas eu costumo tratar as pessoas com respeito. Então,
na verdade, eu acho que isso é muito pessoal e vai do tratamento. Eu tive um caso essa semana, entrou um dinheiro na conta do advogado titular do escritório onde eu trabalho e não veio a identificação. Possivelmente é um valor recebido de algum processo. Então, nós vamos ter que fazer uma busca. E tem uma funcionária do Tribunal Regional do Trabalho, lá em São Paulo, que ela foi de uma gentileza, assim, e nós falamos, nossa, olha que tratamento diferenciado. Mas confesso que também partiu de mim, né, um e-mail todo fofo, todo gentil, e aí estabeleceu-se uma boa relação. Então eu acredito que isso é muito, muito pessoal. Eu não tenho, já tive alguns problemas também, porque às vezes tem funcionário que é meio complicado, né, o funcionário do judiciário. Mas, no geral, eu, particularmente, Simone Marreira, não tenho maiores problemas. Perfeito, mas do que se fala é o como, né? Se fala, é sempre esse jeitinho que tem que se ter. Em uma qualquer coisa é você chegar com a cara toda amarrada, e outra coisa é você chegar com um sorrisão, né? Não tem como um sorrisão, um negócio legal, você não vai. Coração, É muito difícil você tomar uma pancada. Perfeito. A Ana Gleice tem uma pergunta. A Ana tá por aí? Tô sim. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Simone. Muito obrigada pela sua palestra, né? A minha pergunta é se você acha que uma especialização ela é elementar para a atuação na área de direito e agora, como profissional, você acha que a área de direito é uma boa escolha para o futuro? E, ao mesmo tempo que ela é uma boa escolha, qual você acha que são as maiores preocupações ainda na área de direito? Vamos lá. De novo, vamos por partes. Tá. Refaça a sua pergunta, por favor. Se você acha que uma especialização é elementar para a atuação na área de direito. Tá. Foi o que eu disse, nós temos que estar em constante estudo, né? Eu acho que é elementar, sim, né? É a busca pelo saber. Então, eu acho que é elementar. Nós temos que estar em constante crescimento e uma especialização é uma das formas de você estar em crescimento. Constante atualização para você ser um grande profissional. Sem uma especialização, você acha que eu já consigo um estágio ou algo desse tipo? Não, com certeza. Eu costumo dizer que, por exemplo, o fato de eu ter feito o estágio desde o segundo ano, até porque você vai conseguir fazer uma especialização após a graduação. Mas eu acho o estágio essencial, né? Porque você aprende o dia a dia, e aí quando você já acaba a faculdade, você está com a sua carteirinha na mão, você já vai fazendo estágio, se inteirando do dia a dia, você já vai estar vários passos à frente daquele que só fez a graduação e saiu, o que eu costumo dizer, saiu cru da faculdade, né? Então eu acho que é muito importante, sim. Sim, aí agora a segunda parte é se você acha que a área de direito, você já disse, né, que é uma área promissora para o futuro, mas aí qual que são as preocupações, as maiores preocupações para essa área? As maiores preocupações para essa área é o que vem acontecendo, né? O dia a dia do mundo, do país, você tem que estar atualizado, né? Só que é uma coisa, o direito é muito dinâmico, né? Antigamente era o advogado trabalhista, estava na moda e tudo mais. Hoje em dia, o advogado trabalhista continua na moda. O que acontece? Hoje nós temos algumas especialidades que antigamente não se ativava muito, né? Como o direito médico era uma coisa que não ficava muito em voga. Então, o direito ambiental, e aí é aquilo que eu costumo falar, são coisas da moda, direito na questão de crimes cibernéticos, entendeu? Os crimes da internet, essa questão mais atual. Então, o direito eu acho que é uma profissão que nunca vai ficar em desuso, né? Porque
faz parte do nosso dia a dia. E aí você vai dando ênfase a coisas que antigamente não existiam. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos esses crimes. Então, hoje nós temos especialista em direito relacionado aos crimes à internet, entendeu? Vai fundo, porque é o que não falta para se trabalhar. Obrigada, Simone, agradecida. Nesse mesmo viés, Simone, o Pedro Henrique tem uma questão para complementar. Vamos lá, Pedro. Microfone, Pedro. Eu não entendo Libras, Pedro. Tá dando para ouvir agora? Agora tá. Vamos lá. Tá, beleza. A minha pergunta é a seguinte: normalmente quando a gente fala de direito não, sobre advocacia, a gente o necessário, o principal necessário é uma faculdade de direito. Só que quando a gente fala em uma faculdade de direito, normalmente o pessoal só pensa sobre advocacia ou ser juiz, por exemplo. Aí eu gostaria de saber quais outras profissões que existem nessa mesma área que normalmente não são muito comentadas. Pedro, na verdade você faz direito, por exemplo, a mãe da Vida, hoje ela é funcionária do tribunal. Nós temos profissões, os juízes, né? Os juízes, advogados, promotores, e aí a partir desembargadores, entendeu? Uma série de profissões, é um leque muito vasto. E às vezes você usa o conhecimento para prestar um concurso, de repente você vai ser um fiscal de renda. E aí o conhecimento jurídico vai te ajudar muito na hora de prestar um concurso. Né? Delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil e por aí afora. É um leque enorme, muito vasto. Às vezes até numa assessoria de empresas, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, o profissional de direito, ele acaba atuando como psicólogo, às vezes ele precisa saber um pouquinho de medicina, às vezes uma questão meio técnica, de engenharia e tudo mais. Então, não só esse batidão do juiz, do promotor, do advogado, oficial de justiça, você não precisa necessariamente ter o curso de direito para ser oficial de justiça. Mas, na hora de prestar um concurso, o conhecimento a partir do curso de direito vai ajudar muito o seu ingresso nessas carreiras. Beleza, entendi. Obrigado. Gustavo Carvalho mandou que tem uma pergunta também, tá por aí? Alô, professora, tá ouvindo? Tá me vendo? Opa, vamos lá, sim. Bom dia, Simone. Eu queria saber se, mesmo com tanta experiência e tanta graduação na área, você ainda pretende, tipo, ou continuar estudando, ou meio que fazer algum tipo, um curso de psicologia, algo que envolva estudos ainda, sabe? Ou se já tá bom. Penso sim, Pedro. Pedro, né? É Gustavo. Gustavo. Penso sim, Gustavo. Como eu disse, tem que estar em constante atualização. Aliás, uma das opções, quando eu fiz a opção lá, direito, eu coloquei como segunda opção psicologia, porque é muito importante. Eu tenho interesse em fazer outras coisas e eu estou em constante, porque senão eu fico para trás. Entendi. Certo. Obrigado. Imagina. A Júlia Franco está com a mão levantada, amor. Foi por engano? Você quer fazer pergunta? Júlia está por aí? Érica, você conseguiu falar com a Júlia? Ela fez alguma pergunta aí no chat privado? Não fez, Vida. Mas enquanto ela não faz, eu vou fazer. Tá bom. Ai, Simone, olha, eu sempre digo para os alunos assim, hein? Vamos lá. Não, a vida me levou para outras circunstâncias, mas o sonho da minha vida era ser advogada.
E hoje, lógico, outras coisas não dá mais. Mas diga para mim, e para nós aqui, como é fazer a defesa num tribunal? A emoção, sabe? Daquele momento que eu acho que é único. Né? Apaixonante. Isso é... E é o que eu falo, né? Temos situações e situações. Uma coisa é quando você está cheia da razão, que você sabe que vai ser uma explanação muito fácil, porque é tudo favorável. Por outro lado, às vezes o seu cliente está enroladíssimo, mas você tem que fazer uma coisa bem linda para não deixar a desejar. Mas a emoção é grande. E eu vou contar uma experiência, costumo brincar, senta que lá vem a história. Na minha primeira, eu peguei a minha carteira da ordem, como eu falei no começo da nossa conversa, era uma loucura que eu tinha em ter a minha OAB para eu poder começar a advogar. O advogado com quem eu trabalhava, ele botava fé, né, no meu serviço, ele foi para São Paulo e eu peguei a minha carteirinha de manhã e à tarde eu tinha uma audiência e eu tinha que fazer uma defesa oral. Assim, eu quase infartei, muito embora eu já tinha experiência como estagiária, mas até então eu nunca tinha feito uma defesa oral. E foi uma situação muito engraçada, porque eu fui nomeada ad hoc, ou seja, para aquele ato, e eu cheguei e era uma sustentação oral num caso criminal. Fiz a defesa do rapaz e consegui diminuir a pena dele. Não lembro exatamente em quanto tempo, mas foi uma coisa emocionante, muito embora as pernas quase não obedeciam, o tremor fosse muito grande, mas era o tremor e não o temor, né? Porque eu não tinha medo, eu era bem corajosa. E fiz a sustentação e reduzi a pena do rapaz. Cheguei em casa feliz da vida, contando para minha mãe e para o meu pai. E meu pai falou, quem que era? E aquela história, cidadezinha pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Eu falei, pai, eu fulano, falei o apelido do rapaz. Meu pai olhou bem para mim e falou assim, foi ele que nos furtou uma vez. Meu pai tinha um comércio, ele tinha entrado no comércio do meu pai, fez um limpa, na época acho que ele levou, minha mãe, eles estavam juntando dinheiro para comprar uma moto para o meu irmão, e ele levou todo o dinheiro da moto, e eu consegui diminuir a pena dele, com bastante emoção, só depois eu fiquei sabendo, e é óbvio que isso não teria interferido, ou o muito que eu poderia fazer era ter renunciado àquela nomeação. Mas eu consegui diminuir a pena do bandido que tinha furtado meus pais. E aí, um detalhe, né, eu esqueci de fazer essa colocação. Por mais errada que a pessoa esteja, ela tem direito à defesa. O pior dos bandidos, né, e essa é uma das peculiaridades do direito, todo mundo tem direito à defesa. Se você matou, se você estuprou, seja lá o crime hediondo que você cometeu, você tem direito à defesa. E como é lidar com isso, Simone, no dia a dia? Às vezes você chega em casa, às vezes você chega feliz da vida e às vezes você chega até um pouco frustrado, na verdade, porque tem situações, como eu disse, o direito é exercido por homens, né, falíveis. Então, aquilo que você julga como certo, como correto, como eu tenho certeza que vou ganhar esse processo e você perde. Porque às vezes o julgador não entendeu, ou nós temos juízes e juízes, que às vezes tem juiz que sai do gabinete, vai lá no local ver a situação da pessoa, como nós temos profissionais também que não estão nem aí. Então, às vezes isso frustra, né? Não desanima, mas frustra. Mata um pouco daquela sua expectativa em relação àquilo, mas é isso aí, né? Não se ganha sempre. Isso mesmo. Obrigada, viu? Imagina. Foi muito bom. Mais alguma pergunta? Eu não consegui falar com a Ana. Ela tinha erguido a mão. Laura. Nossa professora Laura quer falar. Pode falar, Laura. Bom dia, gente. Bom dia. Gostaria de... a sua fala me veio um questionamento.
a gente tem, nos últimos anos, existe uma certa acusação, né? As pessoas têm questionado a questão dos direitos humanos. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância dos direitos humanos. E uma outra pergunta, né? Eu sou professora de língua portuguesa e também a gente trabalha bastante com a questão literária. E a gente e tem muitos grandes escritores que são também advogados. Eu gostaria de saber se você já viu esses caminhos, né, cruzando. Obrigada. Imagina. Os direitos humanos é uma questão bem particular, bem delicada, porque eu fui convidada uma certa vez para fazer parte da Comissão de Direitos Humanos lá na minha cidade. Eu não tinha preparo na época e confesso que às vezes é uma situação bem delicada, uma faca de dois gumes, entendeu? Pela situação, porque às vezes a sociedade não entende e aí parte do princípio que eu estava falando agora para a Érica, que todos têm direito à defesa, né? Então, às vezes as pessoas acabam crucificando os direitos humanos pela defesa de um estuprador. Então, é uma análise muito pessoal dessa questão dos direitos humanos, né? Pela questão de um crime hediondo e a questão da defesa que esse assassino, que esse homicida, que esse estuprador tem, né? Então, é uma parte muito delicada. A questão do português com o direito é uma coisa que anda junto, né? Não tem como. E, às vezes, tem muitos profissionais que não conseguem fazer as colocações necessárias por não ter o conhecimento do direito. Passei por uma situação, há pouco tempo, uma situação com alguns colegas de palavras que no contexto não tinha nada a ver, né? Então eu costumo dizer que bom profissional do direito ele tem que estar em sintonia e em sincronia com o português, né? Porque a pessoa é bem diferente dela falar meio e meia, dependendo da colocação. Acho uma judiação, eu acho, na verdade, uma aberração o profissional que não sabe se expressar e que não tem o amor pela língua portuguesa. Eu acho que o advogado ele tem que ter amor pelo direito e ter amor pela língua portuguesa para não falar bobagem. Ai, que linda! Aplaudi aqui. Concordamos, ovacionamos essa fala, inclusive. O Guilherme Luna tem alguma pergunta? Tá por aí, Gui? Tô sim. Bom dia, doutora Simone. Bom Obrigado dia. pela palestra. Então, uma curiosidade que eu tenho é que eu também já fui muito esse sonhador de ser profissional do direito. Mas isso porque eu assisti muita série de advogado. Eu queria saber o quão exageradas essas séries são, principalmente na disputa entre escritórios. Como se houvesse uma rivalidade entre dois escritórios, eles brigassem pelos casos. Tá, na verdade, essa serial, eu também sou apaixonada, adoro um Law and Order, entendeu? Mas é bem diferente da realidade que nós temos aqui no Brasil, né? O tipo do direito é outro, né? Então, às vezes a gente costuma viajar um pouco nessas questões, a questão da promotoria é bem diferente do nosso sistema, entendeu? Nós temos advogados de todos os tipos. Vamos lá, senta que lá vem a história. Uma vez eu fui fazer uma audiência, a advogada da outra parte era minha amiga pessoal. Ela estava defendendo os direitos do cliente dela, eu os interesses do meu cliente. Acabou a audiência, saímos dali e nos abraçamos fora da sala de audiência e fomos tomar um café.
O cliente dela se sentiu, não tinha como ele ganhar, tá? Era acho que foi um caso até de acidente, de trânsito, ele passou e bateu no veículo do meu cliente, não tinha como ganhar. E ele se sentiu incomodado com aquilo, foi na OAB e abriu uma representação, porque ela era minha amiga, né? Uma coisa é você estar ali na sala de audiência, brigando, lutando pelos interesses do seu cliente. Outra coisa é uma relação fora dali, né? Então, essa briga entre os profissionais não existe. Existe tão somente uma questão a se fazer as defesas nos processos, mas não tem essa rivalidade. E essa realidade que a gente vê nos seriados está bem distante da nossa realidade aqui no Brasil. Muito obrigado, doutora. Imagina. Não estou ouvindo. Microfone desligado, Vida. A gente já vai chegando para o final. Simone, gostaria de agradecer imensamente a sua presença e perguntar se você tem algumas palavrinhas finais, alguma frase de efeito para falar agora para os alunos que gostariam de trilhar esse caminho. Minhas palavras de efeito moçada, se não estudar, seja em qual área for, não vai dar certo, né? O direito é apaixonante, eu comecei a palestra e batendo muito na tecla de que tem que ter dedicação, tem que ter estudo, mas eu acho que isso não é uma coisa afeta só ao direito. Isso é uma coisa afeta a vida, não a professora vida, mas a vida em si. Sem dedicação... A mim também. Você também? Então tá bom. Então, sem dedicação, ninguém consegue nada. Eu com 20 e poucos anos, não vou ficar falando muito, eu falei, vocês vão me achar antiga. Mas em todos esses anos militando na área, eu tenho que estar em constante busca, constante crescimento, porque senão não dá certo. Um beijo para vocês, eu quero agradecer a oportunidade da minha querida amiga Lu, professora Vida, um prazer, Érica, um prazer ter estado aqui com vocês hoje. Espero ter esclarecido as coisas, e o que não foi possível, me perdoem, e quando precisar, eu estou à disposição. Não, foi ótimo. Eu queria chamar a Lu, porque a Lu agora está presente, ela conseguiu entrar. Lu? Lu acabou de mandar mensagem falando que já... Será que ela caiu de novo? Ah, não está conseguindo de novo, coitada. Oi, conseguiu? É difícil aqui hoje. Tem um tempinho aí para mim? Sexta-feira, né, Tem Lu? um tempinho, claro, pode. Agora o tempo é seu. Estamos aguardando. Olá, tô aqui. Eu queria falar um pouquinho. Serei breve. Primeiro, eu queria... agora eu tô sozinha aqui, dá para tirar. Queria agradecer aí a presença, participação dos alunos. Uma sala cheia, mais de 50 pessoas. Fora salas aqui na escola, que estão também com alunos e professora. Eu acho que o eixo integrador possibilita para a gente um momento muito, muito ímpar. Um momento muito agradável. Né? Ter a Simone aqui foi muito bacana. Então, eu queria parabenizar as professoras. Eu acho que, poxa, essa feira foi muito bacana, está sendo, né? Ainda tem um período. Agradecer aos alunos pela participação aí, bacana mesmo. E é uma delícia quando vocês abrem a câmera, porque eu estou morrendo de saudade de vocês. Então, abram mais as câmeras, tá? E agradecer, lógico, a Simone, que além de ser uma querida, é uma competente advogada. Queria agradecer de coração a se disponibilizar, né? Tirar um tempo aí do seu dia para falar com a gente. Quero agradecer mesmo. Muito obrigada. Tá bom? Um beijo a todos. Um beijo a todos. Um beijo, querida. Voltaram com uma selfie aí, hein? Isso. Obrigada, Lu, por você ter entrado. Simone, o nosso muito agradecimento. A gente está, assim,
Nossa, eu amei a palestra, foi ímpar. Obrigada. Tive vontade de conversar assim muito mais. Acredito que os alunos, assim, advogado, inclusive, foi uma das profissões bem escolhida por eles, né? Agora, nessas indecisões. Então, nosso muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Que bom, obrigada, Simone. Então, gente, Menina,